A paz de Cristo seja convosco, meu irmão, minha irmã. Quero nesse momento estar falando um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Será que esse fato, será que este acontecimento, ele é visível, ele é invisível, ele é secreto? Vamos falar um pouco sobre isso, amém? Já de cara eu quero dizer que eu sou pré-milenista histórico. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja ocorrerá no final da grande tribulação, mas antes do milênio. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler o verso 16 e o verso 17, que diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Meus irmãos, o que nós podemos analisar aqui deste texto? Sobre o arrebatamento, sobre o ato da igreja ser arrebatada. Aqui na carta de Paulo é o texto mais claro que temos. Não há outro texto que dê tantas, digamos assim, tantos fatos, tantos acontecimentos sobre a volta de Jesus Cristo. Mas aqui, o propósito de Paulo não é falar sobre a vinda de Jesus. Nós vamos perceber que a perseguição que havia nos tempos de Paulo fizeram com que os irmãos da igreja de que os irmãos da igreja de Tessalônica estavam tão preocupados com a vinda do Senhor, porque a perseguição daquela época era grande, não era a grande tribulação, nem a grande aflição que haveria de vir sobre a terra, mas era algo que eles nunca tinham presenciado, algo que eles nunca tinham vivido. Então eles pensavam que aquilo que eles estavam vivendo já era o tempo da grande aflição, da grande perseguição que haveria de vir sobre o mundo. E muitos estavam morrendo e Jesus não voltava, então eles se perturbaram, os seus corações ficaram desinquietos, eles pensaram, poxa, nossos irmãos que morreram sem Jesus voltar, e agora? O que vai acontecer com eles? Então Paulo vai escrever essa carta no capítulo 4 para dizer que aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Essa carta de Paulo, ele vai usar de eufemismo, ele vai usar a palavra dormiu para dizer sobre aqueles que morreram. Por que eufemismo? Eufemismo é quando você usa uma palavra leve para dizer sobre algo forte. Você não chega em um velório e diz, poxa, quem morreu? Você diz quem faleceu, quem partiu. Essas palavras são eufemismo. Amém? E o verso 15, eu quero ler aqui, o verso 15 diz assim: Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós os que estivermos vivos. Entenda isso. Paulo está dizendo pela palavra, nós os que estivermos vivos. Por que nós os que estivermos vivos? Porque Paulo está vivo e está falando para pessoas vivas na sua época. Hoje Paulo morreu, mas essa palavra ela é viva. E eu falo para você que estão vivos. Os que ficarmos até a vinda, olha, presta atenção, Paulo não está dizendo nós que ficarmos vivos para o arrebatamento, mas nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, ou seja, não passaremos na frente daqueles que morreram. Aí Paulo vai dizer o que vai acontecer. Pois, dada a ordem, vai ser dada uma ordem. Quem dá a ordem? O Deus Pai. Com a voz do arcanjo e o ressoar, ou seja, o toque da trombeta de Deus, o próprio Senhor, quem é o Senhor aqui? Jesus Cristo.
O próprio Senhor descerá dos céus. Dos céus aqui não é cosmo, não é as nuvens aonde vemos. O céu é onde está o trono de Deus, há 3 céus. Paulo diz que ele foi levado até o 3º céu. Então não existe apenas um céu aqui, amém? A trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba que antes de acontecer um arrebatamento, aqueles que morreram, aqueles que dormem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Para que há essa ressurreição? Paulo, se você quiser, você que me acompanha, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 50. Diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba que esse texto de Paulo aos Coríntios, ele não está dizendo que o arrebatamento acontecerá em um abrir e fechar de olhos. Mas o que Paulo está dizendo é que o que é corruptível, a carne, ela será revestida da incorruptibilidade.